Eu vou iniciar então o programa CIP-CAD-MEP. Vou criar uma obra nova. Vou chamar exemplo 1. Surge o assistente da criação da obra. Eu vou selecionar aqui Portugal. Vou selecionar aqui a obra vazia. No caso de querer importar um modelo CAD BIM, onde importasse paredes e envidraçados, seria esta opção. Neste caso não teremos esse interesse. Vamos trabalhar apenas com máscaras da XFDWG e vou fazer aceitar. Continuamos no assistente. Aqui selecionamos qual é o tipo de edifício. Eu vou deixar aqui edifício multifamiliar. O tipo de projeto será então contra incêndios. A localização será importante apenas aqui para o cálculo dos preços da instalação. Neste caso vamos selecionar para Braga e o município vamos deixar Braga. Configuração de preços tem a ver com a parametrização do gerador de preços. Isto basicamente será colocar aqui quais são os metros quadrados de superfície total construída, superfície de piso tipo, a acessibilidade, a topografia e o mercado. Basicamente será fazer a seleção destes dados. Passando o cursor por cima de cada uma das opções, aparece uma pequena ajuda para poderem então conseguir escolher a melhor situação ou a situação mais acertada. Eu vou fazer o seguinte, e depois temos aqui as plantas grupos, onde definimos o número de pisos que terá o edifício onde vamos calcular a instalação. Neste caso eu vou editar aqui o resto de chão apenas para mudar de nome. Vou chamar aqui piso 0. Vou criar um piso abaixo da rasante, que vou chamar piso -1. E depois, a partir daqui, vou criar os vários pisos que tem o edifício, ou seja, crio um novo grupo de piso acima da rasante, com uma altura de 3,20 m. Aqui em planta, podia deixar planta 1, mas vou escrever aqui piso 1, e até posso copiar esta referência que está aqui com Ctrl C, e a partir daqui criar então o piso 2, também com 3,20 m de altura. Criar outro piso, será o piso 3, também com 3,20 m. E finalmente o piso 4, também com 3,20 m. Finalmente não, porque temos mais um, que será o desvão, com 3 metros de altura. Ao fim e ao cabo, estes serão os pisos que vamos ter no nosso edifício. Eu vou fazer terminar. O programa surge com esta questão: se deseja introduzir agora as máscaras de desenho para cada planta, eu vou dizer que sim, ou seja, para fazermos a importação das máscaras DXF-DWG. Vou fazer mais. Cedemos à diretoria onde estão as nossas máscaras e fazemos a seleção das mesmas. Neste caso serão estas as máscaras que eu vou importar. Vou fazer aceitar. Temos as máscaras importadas no programa e a partir daqui vou fazer a correspondência da correspondência das máscaras com os planos que foram criados no programa. Então temos aqui os pisos que foram criados no programa e aqui as máscaras que acabamos de importar. Então agora é só fazer a correspondência, ou seja, cobertura, desvão, DXF do desvão, piso 4, este, piso 3, este, piso 2, este, piso 1 com o piso 1, piso 0 com o piso 0 e piso -1 com o piso -1. E agora será só aceitar. Antes de fazer a introdução de elementos, nós a qualquer altura poderemos ir aqui à obra, dados da obra, e fazer aqui modificações a nível de cálculo, ou seja, se vamos calcular segundo a norma NP ou RTS-CIE, ou então através dos valores do utilizador, em que o utilizador pode forçar qual é que é a pressão de entrada na via de 25 que pretende e na via de 45 que pretende, e se calculamos ou não a rede com cada variável em função da pressão de entrada. Tanto por uma opção como por outra, existe sempre aqui uma explicação que é que está a ser considerado pelo programa.
ou seja, isto acabarão por ser opções depois técnicas de dimensionamento. Eu vou aqui aceitar o que está por defeito. Vou começar por introduzir então a rede. Antes de mais, vou colocar aqui o grupo de bombagem, ou seja, dentro desta zona técnica. Nós neste momento então estamos no piso -1. Veríamos aqui a instalação, grupos de bombagem e tubagens. Temos ali então um grupo de bombagem. Faço a interação então do grupo de bombagem com esta direção e vou colocá-lo mais ou menos aqui. A colocação destes elementos pode ser sempre modificada com estes comandos que estão aqui, ou então aqui dar um ângulo específico, ou para todos os efeitos, depois a instalação, podemos rodar os equipamentos para a orientação que pretendermos. Posteriormente vou então introduzir as tubagens, ou seja, vou fazer aqui parte da rede, ou seja, a instalação, grupo de bombagem e tubagens. Vai-nos surgir aqui uma opção, uma janela, onde podemos tomar então opções, qual é o tipo de material que vamos querer para a tubagem, se ela é pré-fabricada ou não, e qual é o tipo de união. Eu vou manter estas opções que estão aqui por defeito. Outra possibilidade seria então fazer modificações aqui e vou aceitar. Ao primeiro aceitar a introdução de tubagem, aqui deste lado nós já podemos ver aqui que temos o corte. Este corte indica a posição da tubagem, ou seja, por defeito a tubagem estará sempre ao nível de 2, neste caso 2.7, ou seja, que será a altura do piso menos 0,3 metros. Esta altura é sempre possível de ser modificada aqui, onde vão criando um outro nível, ou então com o mesmo comando, que é a instalação atribui nível. Isto é transversal aos programas de águas, é a mesma coisa. Então vou começar a introduzir a tubagem. Vou colocar a tubagem mais ou menos por aqui, irá com este sentido, mais este sentido daqui, aqui irá um pouco mais cá para baixo, aqui continua para ali e depois temos então uma saída para aqui. Teremos então aqui uma boca de incêndio, outra boca de incêndio e ali uma coluna montante. A instalação, grupos de bombagem, tubagens, coluna montante. Faço então a introdução da tubagem da coluna montante aqui. Automaticamente vai-me surgir ali um símbolo de aviso, porque basicamente o programa ainda não sabe qual é que é o piso inicial e final desta conduta, não é? Ou seja, como eu não tenho o início e o fim introduzido, o programa não sabe onde é que ela inicia, não sabe onde é que ela termina, e a partir daqui vou começar então a incluir ou a introduzir as bocas de incêndio. Ou seja, a instalação, elementos de proteção contra incêndios, temos ali boca de incêndio armado de 25 mm, e vou colocar, volta novamente a surgir esta opção que está aqui, como ainda não foi introduzido nenhum elemento de cálculo, o programa volta-me a surgir esta opção de dimensionamento, neste caso bastará só aceitar, esta foi aquela opção que vimos anteriormente, e surge depois aqui as opções de relação da boca de incêndio, qual o material, as dimensões, etc. Eu vou manter isto também, estes valores estão aqui por defeito, para mim só aceitar, e vou fazer então a introdução das bocas de incêndio. Temos então aqui a primeira e depois aqui a segunda. Ao fim e ao cabo, a rede será esta, no caso do piso -1, terá esta distribuição. Irei agora subir de piso. Ao subir de piso, vou primeiro aceitar, novamente vai-me surgir aqui o comando de boca de incêndio armado. Eu posso aceitar ou cancelar, até porque eu nem vou colocar a boca de incêndio armado já. Surge-me ali aquele pontinho que é então a coluna montante. Vou ali à instalação, grupos de bombagem e tubagem, volto novamente à tubagem, venho com as tubagens mais ou menos por aqui, e agora sim, vou à instalação, elementos de proteção contra incêndios, boca de incêndio armado 45, e agora vou colocar então aqui a boca de incêndio armado. Isto para o piso 0. Voltando a subir de piso, aqui vou cancelar, a instalação no piso 1, no piso 2 e no piso 3 e no piso 4 acabará por ser igual. Ou seja, neste caso eu não vou ter a necessidade de estar novamente a puxar aqui uma tubagem e a colocar a boca de incêndio armada, porque eu posso ir à obra, copiar grupo e copiar o grupo do piso 0. Né?
Basicamente temos então a cópia do piso 0 para o piso 1 e posso fazer o mesmo para os restantes pisos. Ou seja, subo de piso, vou copiar grupo, copio o piso 1, subo de piso, vou obra, copiar grupo. Referir que para todos os efeitos, isto que está aqui, eu estou a deixar tudo por defeito ativado porque eu não tenho compartimentos, nem claraboias, nem coberturas, nem lajes introduzidas. Se tivesse e não quisesse copiar estes elementos, só quisesse copiar os elementos contraincidentes, obviamente iríamos então desligar estas opções que estão aqui. Okay? Seguinte, volto novamente a subir de piso, obra, copiar grupo, piso 3 e agora neste momento estamos então no piso 4 e temos então a rede já toda introduzida. Ou seja, em obra, vistas 3D, temos então a rede aqui introduzida a trabalhar pelo teto, como tínhamos referido anteriormente. Depois o programa é que automaticamente faz descer a tubagem até a boca de incêndio. Ou seja, voltando aqui ao piso menos 1. Nós neste momento, para o cálculo de RIA só, já poderemos dimensionar esta rede, ou seja, iríamos aos resultados calcular e temos a rede então calculada. Passando o cursor por cima, temos então acesso aqui aos dados. E a nível de introdução de RIAs, basicamente passarão por estes comandos que vos mostrei. Ou seja, basicamente é a colocação dos equipamentos e a distribuição das tubagens. O que vou fazer agora vai ser aqui um incremento à rede, porque vou-vos mostrar duas formas distintas de se introduzirem os sprinklers. E os sprinklers serão também introduzidos aqui ao nível do piso menos 1. Ou seja, primeiro de tudo, eu vou começar por traçar uma tubagem aqui embaixo que depois será repercutida pelos várias vezes ao longo deste piso. Bom, eu vou aqui em instalação, grupos de bombagem, tubagens e vou aqui a tubagens, novamente. E agora vou fazer uma tubagem deste ponto aqui, sensivelmente aqui, e ou eu poderia fazer um pouco, entre aspas, à toa, ou seja, a nível de dimensão, ou então nós podemos, por exemplo, clicando ou neste símbolo que está aqui, onde temos depois a possibilidade de colocar coordenadas, ou então, premindo no Alt D, surgir esta janelinha, que é tipo uma calculadora, mas acabará por servir para introduzir elementos por incrementos de coordenada, e dizer, por exemplo, o incremento em X que eu quero naquela direção, desde aquele primeiro ponto que eu piquei ali, são 24 metros. E em Y0, e temos então a minha tubagem metida daqui até ali com 24 metros. Ela até poderia ir um pouquinho mais para aqui, mas é um exemplo, vamos supor que eu não vou querer ter a tubagem, neste caso sprinklers aqui junto da porta. Vamos só fazer para já este pedaço assim. Bom, após a introdução desta tubagem, que tem então 24 metros, nós podemos fazer uma divisão desta mesma tubagem. Ou seja, aqui em instalação, dividir, eu seleciono que é esta tubagem que eu quero dividir, que posso dividir com uma distância máxima entre nós de X, do valor que eu pretender, ou então ter um X número de nós intermédios. Que no meu caso eu vou querer ter 6 nós intermédios, ou seja, vou dividir isto em 7 troços de tubagem. Né? Fazendo aceitar, podemos ver, dividimos então esta minha tubagem em 7 troços. Bom, a partir daqui eu vou querer copiar esta minha tubagem, que está aqui, algumas vezes aqui para cima. Ou seja, a forma mais fácil, a forma de se fazer isto, digo, é em edição copiar. Ou seja, em edição copiar. E aqui, novamente, eu posso deixar isto ativado, porque também novamente não tem elementos nenhuns, mas de qualquer forma podemos a qualquer altura desligar e só copiar mesmo a parte da instalação. Vou fazer aceitar, abro aqui uma janela, seleciono a minha tubagem, Ctrl, clico no botão direito do rato para confirmar a minha seleção, depois aqui com o botão esquerdo e agora desloco o meu cursor nesta direção. Poderia deslocar nesta direção, é indiferente. Porquê? Porque eu vou clicar no Alt D novamente. Vamos surgir então aqui os incrementos. Eu em X não vou querer ter incremento nenhum, eu vou querer ter um incremento em Y de 3 metros. Faço Enter e tenho a cópia da minha tubagem daqui para ali. E vou fazer outra cópia
ou seja, Alt D, 0 em X e agora mais 4 metros, ok? E tenho então a cópia da minha tubagem, 3 metros e depois ali 4 metros. Esta tubagem que está aqui vai sofrer aqui algumas alterações, até porque eu não quero que a minha tubagem dos sprinklers esteja aqui por cima das escadas, e depois também vou querer introduzir aqui um pouco mais de tubagem, ou seja, voltando aqui ao comando de instalação, grupo de bombagem tubagens, vou oprimir neste nó que está aqui, que agora surgem os nós, né? Quando vamos à instalação, grupo de bombagem, introduzir tubagens, surgem os nós que foram subdivididos, né? Picamos neste ponto e agora vou deslocar uma cursor nesta direção, podia colocar novamente também de forma manual ou então novamente com o Alt D, dizer que era um incremento em X de 4.6 metros, ok? E tenho então aqui a tubagem introduzida até aqui, botão direito do rato para terminar a introdução. Então, tubagem que eu não queria introduzir por cima das escadas, será esta tubagem que está aqui. Logo, eu posso vir aqui em instalação, apagar, eu vou apagar este pedaço que está aqui e este pedaço que está aqui também. Ou então, em vez de apagar, eu apagava só esta tubagem que estava aqui, botão direito do rato, e fico aqui com um nó e aqui com outro nó. Bom, a partir daqui eu poderia, instalação, movia este nó sensivelmente para aqui. Aqui vou mudar manualmente, sem dar distância com o Alt D, porque podemos sempre trabalhar com as coordenadas, mas vou mudar sensivelmente para aqui. E este nó também poderia deslocá-lo um pouco mais para aqui, caso que eu não quisesse que o sprinkler ficasse tão junto aqui da parede, não é? E ao fim e ao cabo, temos então a rede, sem neste momento estar aqui a passar pelo meio das escadas. A partir daqui, eu vou fazer então uma cópia desta rede que está aqui para cima. E aliás, vou fazer aqui uma pequena alteração, porque nós poderíamos, para todos os efeitos, antes de eu fazer esta alteração, até porque seria mais prático, eu vou voltar atrás, de forma a manter ainda aqui a minha tubagem, e vou aproveitar esta tubagem toda para fazer a cópia e depois sim faço ali a adaptação, talvez seja mais simples. Então, vou aqui a edição, copiar, volto novamente aqui a tentar abrir uma janela, mas de forma só a apanhar então a minha tubagem, okay? Sem apanhar ali também o bocadinho sem armada, e agora vou pegar neste pontinho, vou voltar aqui ao Alt D, perdão, incremento em X é 0, em Y eu vou fazer agora de 4 em 4 metros, seja 4 metros, mais novamente Alt D 4 metros, novamente Alt D 4 metros e sim, da capa, Alt D 4 metros. Pronto, temos então aqui a restante tubagem daqui para cima. Agora sim vou apagar esta parte que está mais, seja instalação, apagar, ok? Vou novamente em instalação, mover, vou mover então este nó para aqui, vou mover este nó mais ou menos para aqui, até podia ver aqui um bocadinho mais para aqui, e vou fazer então agora o resto da introdução da rede, ou seja, porque ela está partida, não é? Ou seja, quando digo partida ela não está conectada entre si, teremos que fazer então essa conexão. Vou em instalação, grupo bombagem e tubagens, vou lançar então aqui uma tubagem daqui para aqui, e vou fazer então aqui uma distribuição deste género que vai ligar ali. Ok? Ou seja, temos então a água a vir para aqui, para esta rede que está aqui, para esta tubagem que está aqui. Depois, aqui as referências aos objetos, nós podemos a qualquer altura ativar e desativar as capturas que pretendermos. Neste caso poderemos mesmo ativar aqui o ponto médio. Porquê? Porque se eu vir mais ou menos aqui o médio destas minhas tubagens, eu aqui posso ir buscar o ponto médio deste nó e deste nó. Não é? E agora vir picando assim e fazendo então a introdução da rede até ali. Ou seja, ela agora sim está toda ligada, ou seja, a água vem por aqui e depois distribui nas duas direções.
Por fim, o que é que necessito fazer? A colocação dos próprios sprinklers, não é? Ou seja, vou à instalação, elementos de proteção contra incêndios, sprinkler. Tenho que ir buscar um sprinkler, ou seja, tenho que introduzir um sprinkler no próprio programa, para ele considerar que pode ser obtido do gerador de preços ou pode ser criado manualmente, ou seja, criado manualmente, damos uma referência, damos uma descrição e depois temos então o fator de descarga, a temperatura de ativação, velocidade de resposta, o tipo de sprinkler que é o diâmetro de rosca. Ou então vou aqui ao gerador de preços e vou selecionar este que está aqui por defeito. Okay? Aqui um capa de 80, diâmetro de rosca de 1,5 polegadas e é um tipo montante. E vou aceitar. E vou aceitar. E vou aceitar novamente e agora posso ir introduzindo, picando em cada um dos nós, fazer a introdução dos sprinklers, onde eles se situam, são nestes nós então, que temos aqui. Tínhamos outro aqui, tínhamos outro aqui e agora deste lado. Claro que poderiam perguntar, mas poderíamos fazer isto, ou seja, termos introduzido os sprinklers mais a tubagem e depois fazer a cópia? Sim. Podemos ter introduzido uma linha de sprinklers na própria tubagem e depois a partir daí copiar esses elementos e pronto, quando copiássemos aqui para cima já estavam os sprinklers todos introduzidos, não é? Pronto, temos ali o último, botão direito rato e cancelamos então a introdução. Bom, estando tudo considerado, nós podemos então agora voltar novamente a resultados e calcular. E a partir daqui já temos então a rede calculada com as rias e aqui também com os sprinklers. Ao fim e ao cabo, o que foi considerado aqui, a obra vistas 3D, será então as rias e depois a distribuição de sprinklers. A nível de resultados, ou seja, que nós podemos consultar aqui, ou seja, nós podemos então voltar aqui às listagens, não é? E nas listagens temos os resultados de cálculo hidráulico, em que temos então o dimensionamento e a simultaneidade que foi considerado para o cálculo das vias, sprinklers em simultâneo, classe de risco, pressão de saída, caudal de saída e depois a partir daqui o resultado de cálculo. Como todas as listagens são geradas pelo CIP, estas opções serão sempre as mesmas, ou seja, permitindo aqui no exportar, podemos exportar isto para PDF, para DocX, que depois dá para abrir no Word e editar no Word, deste HTML, que já não é tão usado, e em RTF, que depois também é possível abrir no Word e fazerem qualquer alteração. Outras listagens nós podemos consultar no programa será a descrição de materiais e elementos construtivos, não é? Ou seja, aliás, peço desculpa, a descrição de materiais e elementos construtivos, neste caso não, porque nós não temos elementos de paredes, envidraçados, lajes, etc. e tudo isso. O que eu queria dizer era a possibilidade de considerar os quadros de materiais, não é? Neste caso não temos elementos, os elementos estão introduzidos, e vou fazer aceitar, e agora aqui o programa irá fazer então o quadro de medição. E aqui temos então o quadro de materiais. E depois também a possibilidade de visualizarmos as medições e os orçamentos. Ou seja, poder dizer ao programa que tipo
de listagem que eu quero gerar nas opções de listagem de medições e orçamentos. Orçamento com descrição, completo, com detalhe na composição, quadro de mão de obra, quadro de materiais, tudo o que tiver aqui ativado, o programa vai listar. Não é? Ou seja, se tivermos o orçamento normal, o orçamento com detalhe na medição, o orçamento com a decomposição, enfim, vamos acabar por ter o orçamento, o mesmo orçamento de múltiplas formas descritivas, não é? Ou seja, temos ainda aqui um mapa de trabalhos detalhado, ou seja, com o detalhamento de cada trabalho. Aqui o orçamento normal, ou seja, com o resumo e depois as quantidades de preço e importância, e depois aqui por baixo temos o orçamento detalhado com a composição de trabalho, etc. E depois o orçamento de concurso, que é com a decomposição de cada preço composto, não é? E depois, por fim, quadro de mão de obra e o quadro de materiais, que foi aquilo que nós vimos anteriormente. Pronto. Antes de mostrar outra opção, o que eu vou fazer agora é mostrar-vos uma forma diferente de fazerem aqui a distribuição dos sprinklers, né? Ou seja, eu vou aqui abrir uma obra onde não tenho aqui os sprinklers introduzidos, para não estar aqui a apagar estes sprinklers que estão aqui introduzidos. E temos então, novamente chegamos à obra com aquela parte inicial que eu tinha introduzido. Neste caso, a distribuição de sprinklers que irei fazer vai ser um pouco mais simples, não é? Porque nós temos aqui comandos que nos podem auxiliar a introdução destes elementos. Nós podemos sempre introduzir manualmente, claro que depois com os comandos de edição e de cópia há sempre essa possibilidade de conseguirmos minimizar esse trabalho, mas depois há outros comandos que temos aqui que nos facilitam isto, ou seja, instalação, distribuição de sprinklers, nova zona, e vou fazer aqui uma zona de distribuição de sprinklers, ou seja, vou ativar aqui as capturas, interseção, faço aceitar e vou ficar aqui neste ponto. Neste ponto, e agora clico com o botão direito do rato para fechar, não é necessário irmos ali àquele ponto. Ao fim e ao cabo definimos aqui uma área de distribuição de sprinklers. E agora vou desligar aqui as capturas, neste momento já não necessito delas, e vou fazer agora uma linha que me faz a distribuição dos meus sprinklers, ou seja, basicamente será aquela conduta onde se subdividem todas as outras tubagens que pertencem onde vão estar conectados os sprinklers. Ou seja, neste caso, voltando na instalação, distribuição de sprinklers, geração de sprinklers, vou utilizar o sprinkler que tinha utilizado até aqui, o mesmo que importamos do gerador de preços, e agora vou, mais ou menos daqui, fazer uma distribuição de sprinklers mais ou menos até aqui. Botão direito do rato, e temos então uma distribuição de sprinklers desta forma. Ou seja, esta distribuição o programa cria automaticamente pela área que está aqui introduzida e desde o meu ponto que eu defino como inicial e final para a distribuição de sprinklers. Ou seja, se tivesse levado um pouco de tubagem mais para cima, certamente iremos fazer aqui mais uma linha de sprinklers. Mantendo a mesma distribuição que eu tinha anteriormente, o que é que eu iria fazer? Bom, da mesma forma, em instalação, apagava esta tubagem que eu não a queria aqui, movia aqueles nós que estão aqui para aqui e outro mais ou menos para aqui. Iria fazer o resto, ou seja, iria apagar este nó que está aqui, que não interessa, ou seja, a instalação apagava e apagava também a tubagem e depois instalação, grupo de bombagem e tubagem, voltava a tubagens, iria fazer então aqui ligação e dali a mesma coisa. Bom, o resto já estaria introduzido. Resultados, calcular. Bom, e tínhamos a rede calculada. De referir que para todos os efeitos, para além de termos aqui a verificação das tubagens, né, temos também aqui a verificação da distribuição de sprinklers, em que ele faz aqui um pouco uma verificação entre sprinklers, ou seja, qual a cobertura máxima do sprinkler, o que é que está como máximo e o que é que está considerado como calculado,
não é? Ou seja, a cobertura máxima de um sprinkler 20 metros quadrados está a calcular 13,13 metros quadrados, separação máxima entre sprinklers, o máximo é 4.6, calculado a 3.56, e a distância máxima entre os sprinklers e a parede, que é 2 metros e 3, e o máximo está calculado a 0,69. Bom, e para todos os efeitos temos então a rede também calculada e feita a distribuição de uma forma um pouco mais simplificada, por causa então deste comando, não é? Ou seja, da instalação, geração de sprinklers a partir de uma zona. Por fim, a geração de desenhos é aqui na Plotter. Já vimos ali na impressora que eram as listagens. Aqui temos então desenhos na Plotter. Clicamos aqui no mais e depois a partir daqui eu vou colocar aqui abastecimento de água. Nós podemos pôr uma vista 3D de edifício ou uma vista 3D de cada um dos pisos, não é? Se eu ativar aqui, podemos então colocar uma vista 3D com a orientação que eu quiser, do rechão ou de qualquer outra planta, e a partir daqui vamos desenhar as plantas que queremos ver, não é? Uma questão que às vezes surge na assistência, que tem a ver com o tamanho dos textos, que pretendem fazer uma alteração aos textos, porque ou saem grandes ou saem pequenos ou querem ter outra forma. Os textos vão sair de acordo com a escala que está aqui escolhida, não é? Ou seja, a escala está ali um 100. O programa vai ajustar o tamanho do texto à escala então selecionada aqui. No entanto, se vocês colocarem outro aqui, têm a possibilidade de modificar qual é que é a escala que pretendem e depois o tamanho que os textos vão ter. Okay? Se eu quero ter a escala 100 com o tamanho dos textos normal ou grande ou muito grande, podem fazer então aqui uma seleção. De qualquer forma, vou manter aqui um 100. E vou primeiro aceitar. Tenho então aqui as plantas geradas para todos os efeitos. Clicando aqui em pormenorizar todos os desenhos, o programa liga-me todas as plantas e depois podemos então visualizar aqui a rede. O texto, eu refiro aqui isto algumas vezes, mas o texto aqui na visualização parece que sai um pouco da caixa. Isto depois exportando para o CAD, o texto está perfeitamente dentro desta caixa. É uma questão de renderização, uma questão de visualização. Bom, e aqui temos então piso 0, também assim com a rede aqui só, e ali com a perspectiva. E aqui o piso menos 1. Aqui também com a legenda. Por fim, e agora sim, por fim, já agora só aqui uma pequena nota. Sendo que o periférico por defeito que está escolhido no programa é DWG, para imprimirem isto, ou seja, o programa neste momento vai criar ficheiros DWG a partir destes desenhos, não é? Neste caso seria imprimir todos ou então imprimir as folhas que selecionaram só. Mas ao imprimir todos, o que podem fazer neste caso é colocar todos os desenhos num único ficheiro. Ele vai colocar todos estes desenhos apenas num ficheiro com o nome que pretenderem aqui, .dwg, e colocando aqui um visto, o programa automaticamente vai abrir o vosso programa de CAD com estas plantas e com a rede aqui considerada. Nesta opção que está aqui, que é o exportar, ou não exportar, depois, se possuírem a licença de ligação gerador de preços, e neste caso, se quiserem depois editar ou incrementar o orçamento, se possuírem a licença de Arquimedes, há sempre a possibilidade de exportar este orçamento que está, este trabalho que está aqui para o Arquimedes, sendo que ele volta novamente a fazer a medição e depois irá abrir as opções de exportação para o Arquimedes e depois, neste caso, o orçamento em si. Eu vou aceitar, as opções estão aqui por defeito e ao fim e ao cabo temos então aqui o orçamento que depois, estando dentro do Arquimedes e possuindo a licença do Arquimedes, pode-se fazer qualquer alteração ao orçamento, desde quantidades, custos e a importância acaba por ser o resultado de um com o outro, não é? Bom, sendo assim, então dou por terminado esta webinar sobre a parte dos incêndios.